Começa agora o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Olá, boa tarde, queridos ouvintes. Muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, Família de Caná. Agora 14 horas e 2 minutos, dia 13 de maio. Já quero abrir o programa desejando aqui Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos ouvindo. Vocês já devem ter ganhado vários parabéns aí, né? Cada programa é especial e hoje é o primeiro contato com vocês, então vai o nosso forte abraço aqui para todas as mães. Quero aproveitar aqui para dar boa tarde também, que nos recebeu hoje, Gustavo Barreto. Gustavo, como estás? Muito boa tarde, Samuel. Bem demais, melhor agora. Presença de vocês aqui no nosso programa, Tarde em Alto Louvor. Deus abençoe. Obrigado pela receptividade. Você, ouvinte, é convidado a participar conosco pelo WhatsApp da Gospel, que é o número 984546008. 984546008. Nós sabemos que nessas segundas semanas do mês, a gente sempre tem um ouvinte novo. Por que a gente tem um ouvinte novo? Porque a gente tem aqui a presença da Nízia Maia, que vem do Amor Exigente, voluntária, né, do Amor Exigente, trazer uma partilha, uma reflexão do mês pra gente. Então, Nízia, seja bem-vinda. Obrigada, Samuel. É muita alegria, né? Eu falo que já vai fazer, acredito eu, que 2 anos, né? E cumprimentar todos que estão nos ouvindo pela a preferência, né, desse horário, tirar um tempinho ali para ouvir o nosso programa. Eu trago alguns conhecimentos e também as minhas experiências, né, de vida e como eu consegui superar as dificuldades dentro de Amor Exigente, né? Um programa de vida melhor. Não é um programa só para quem tem problema na família. Você pode ter uma vida super tranquila, super saudável, que quando você compreende o programa de Amor Exigente, você vê que ainda nós temos muito a melhorar, né? Para ficarmos cada vez melhor. Um pouquinho a cada dia, né, Lídia? Isso. Gradativamente a gente vai progredindo. É um dia de cada vez, né? Isso de aí. passo em passo que a gente alcança. Então é com muita alegria que espero, né, sempre dar o meu melhor aqui para que eu possa ajudar as pessoas, contribuir. Maravilha, seja sempre muito bem-vinda, Nízia. E a você, ouvinte, que quiser participar conosco pelo WhatsApp, quero destacar que a gente não vai falar nome, então fique à vontade. Nós não vamos falar o nome do seu nome, nem o nome da sua cidade, para você poder participar, colocar suas partilhas, suas dúvidas, seus pedidos de oração também, sem se preocupar aí de expor o seu nome. O assunto que nós tratamos aqui não é só a dependência química, mas a maior parte do tempo a gente está falando disso porque é a área que a gente mais atua, né? É a área que mais nos procura, demanda, né? Isso mesmo. A demanda é muito grande, as famílias estão muito adoecidas, né, Samuel? Conforme vai aumentando o consumo das drogas, as famílias ficam adoecidas. Eu falo adoecida porque eu já passei por isso, né? Eu falo por experiência e graças a Deus consegui sair dessas condições. Exatamente. E nós temos um tema a cada mês, né? Que a Nízia vem, é um princípio do Amor Exigente que é estudado. O princípio ele é estudado durante todo o mês. Então a gente traz o tema, o foco aqui, para a gente estar discutindo um pouco, trazendo uma partilha. E o 5º princípio, que nós estamos no mês de maio, é o princípio básico libertador. O sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Acusar alguém ou alguma coisa para se livrar da responsabilidade do que não está dando certo com você ou com os seus familiares, né? Nada resolve. Sem sentimento de culpa, de autopiedade ou de raiva, estaremos livres para agir e deixar que os outros cresçam, arcando com as consequências boas ou más, né? Mas é do próprio comportamento. Então, libertador, a gente tirar um peso dos ombros, seria isso, Nízia? Na verdade é isso mesmo. Eu falo muito na reunião que é uma mochila pesada que a gente carrega, né? Cheia de pedras. Aí quando nós conseguimos nos livrar dela é um alívio, uma paz, né? E a culpa, ela realmente nos adoece. Parece que a gente fica rodando em ciclo, não consegue sair do lugar. Tudo que a gente faz, tá tudo errado, dá tudo errado. Aí a gente até fica se perguntando assim, por que eu faço tudo que eu faço não dá certo?
é porque a gente faz sem conhecimento, né? Eu falo que o amor exigente, quando as famílias buscam a ajuda, elas conseguem mudar. Mas mudar não o outro. Nós mudamos a nós mesmos. Nós não temos poder de mudar ninguém, né? Nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. E quando nós mudamos, as pessoas que convivem com a gente, normalmente elas mudam também. Elas mudam porque é totalmente diferente, igual acontece comigo. Hoje aconteceu um fato quando eu estava saindo para cá, eu sempre refletindo, né? A minha máquina de lavar, não sei porquê, ela soltou a água toda lá na área. Nossa. Aí, em vez de eu esquentar a cabeça, eu falei, desliguei tudo, falei, vou lá para a reunião, a hora que eu chegar, para o programa, a hora que eu voltar, eu resolvo. Antes, Samuel, era capaz de eu pegar o telefone, te ligar, falar, Samuel, não vai dar para mim não, minha máquina quebrou, vazou água, minha cozinha, minha área tá cheia d'água. Não. Eu aprendi a não sentir raiva, eu aprendi a não ter medo, que me ajuda muito, não ter medo e não ter muita preocupação também, né? Eu sempre falo com as pessoas, preocupação não resolve problema, né? Então eu entrego nas mãos de quem pode, que é de Deus, né? Poder superior, deixo ele agir naquilo que eu não posso agir, que eu não posso, né? E nem consigo, porque dentro do adoecimento a gente consegue muito pouca coisa. Mas devagar a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai levando. Gente, como que a vida da gente muda? Não, a minha vida hoje é totalmente de paz, de tranquilidade. E não é fácil, não foi fácil, tá? Por isso que a gente precisa de ajuda. Sozinho não damos conta. Enquanto eu agi sozinha, eu não consegui nada. Foram 13 anos de luta com meu filho. E sabe qual é o maior medo que eu tinha, Samuel? Eu estava hoje avaliando lá em casa. O maior medo que eu tinha do meu filho ser preso. Esse era o principal. Esse era o principal medo que eu tinha. Podia fazer qualquer coisa, mas eu não tinha medo nem da morte. Você sabe que eu não pensava muito? Eu pensava muito na prisão. Mas eu descobri que a gente carrega muitas coisas da nossa infância, né? Do passado. De repente, eu tenho ainda que é vivo um primo que ele tinha problema com a justiça e ele fugia sempre lá para casa do meu pai. Então eu descobri que eu carregava esse medo da prisão mais do que o medo da morte. Por quê? Porque eu carregava esse passado, né, pesado, que ele vivia fugindo. Inclusive hoje ele foi lá pro Pará, mora lá e ninguém nunca mais ouviu falar nele. Eu não tinha medo, eu nunca pensava que ele poderia morrer, mas tinha medo dele ser preso. E o que aconteceu? Ele foi preso. Eu superei tranquilamente. Aí Deus foi tão maravilhoso comigo que aí me veio aquele pensamento quando ele foi preso. Ele vai estar mais protegido do que aqui fora. E a realidade é essa. Quando normalmente eles estão correndo risco, se eles são presos, eles vão sumir né, da área ali e vai dar um tempo, igual nós fizemos, assim que ele saiu do presídio, ele foi para uma clínica de tratamento. Quer dizer, ele ficou 1 ano e 7 meses fora do ar, né? Sem contato com aquelas pessoas as quais ele usava, que ele praticou os delitos dele, né? E aí, quando ele saiu, pelo menos aquelas pessoas já não faziam mais parte do mundo dele. Sim. Olha para você ver. E hoje eu enxergo que o maior medo que eu tinha foi exatamente o que aconteceu e que eu acredito que tenha sido bem positivo na vida dele. Bem positivo. E na minha. Porque esse medo de ser preso eu não tive mais, né? Então o maior não era medo, o fim, né? Não era. E outra coisa, eu não pensava no fim, eu só pensava no medo dele ser preso, dele ser condenado, passar anos no presídio, e daí pra frente. Então, olha como que a nossa mente é.
Eu falo sempre, gente, vamos fazer uma reflexão, vamos buscar nosso passado, descobrir o porquê que a gente carrega certas coisas que não são nossas. A gente tem mania de assumir o problema do outro, né? E aí, quando não consegue resolver o problema do outro, a gente não dá conta de resolver o nosso. Aí não consegue resolver o do outro, fica triste, fica frustrado. Ai, eu poderia tanto ter conseguido. Como assim? Eu era desse tipo, que eu não resolvia, a minha vida era um caos, mas eu estava sempre pronta para ajudar, resolver o problema do outro ou até mesmo resolver. Mas os meus eu não conseguia resolver. E isso o medo contribui também, porque o medo coloca na gente a gente cria tipo uma película, né? Uma proteção ali, a gente... Para não viver os nossos problemas, que dói muito, a gente começa a viver o do outro, porque o do outro é do outro. Mas a gente começa a viver e aquilo sobrecarrega, aquilo pesa. E pesa muito. Aí quando você passa a focar em você, que é o que nós aprendemos em Amor Exigente, para que não tenhamos mais medo, culpa, é só você começar a olhar para você. Você fez o que você deu conta. Você tem culpa do que você fez? Não tem, eu não carrego nenhuma, errei demais, mas não carrego a culpa porque eu não tinha conhecimento. Agora, se eu cometer os mesmos erros hoje que eu tenho conhecimento, aí eu tenho que ter culpa. Exatamente. Podem me culpar porque aí eu tenho culpa. Por quê? Hoje eu sou uma pessoa que, como se diz, eu vivo o amor exigente, né? 24 horas, eu aplico o amor exigente na minha casa, em mim. Primeiro eu apliquei em mim, né? É igual quando eu falo do não, o medo de falar não. O medo de falar não é de ser rejeitado. As pessoas só falam sim por medo de ser rejeitada. E hoje eu não tenho esse problema comigo. Eu também só falava sim. Hoje não, eu sempre falo aqui, até mesmo no programa, que eu foco no respeito. Onde não há respeito, não há amor. Então a gente tem que procurar primeiro o respeito. E eu li uma frase hoje muito interessante, que é só quem aplica limites que adquire respeito, e depois do respeito vem o amor. E é isso que eu sinto hoje na minha vida, com as pessoas às quais eu convivo. E é muito bom. Muito bom você fazer essa descoberta. Por isso que eu falo, quem está em dificuldade, procure ajuda. Não fique sozinho, porque a única forma de você sair desse abismo, né? Que a gente começa a entrar nele e não sai mais. Igual eu falo, foram 13 anos que eu vivi nele, né? E é com a ajuda de grupo. Essa partilha dos iguais, né? Exatamente, porque a gente acha que o problema é só nosso. Só eu que errei, só eu que tenho esse problema. Né? A gente não enxerga, nem vê o problema. A gente fica tão adoecida que a gente acredita que só a nossa família tem aquele problema. E uma família desestruturada, todos acreditam. Aí fica aquele amontoado de doente. Um doente por dependência ou por mau comportamento, e os outros doentes por se culpar porque o outro usou droga. No mínimo é porque eu usei álcool, não é por aí, né? Aí eu descobri que a dependência química é uma doença e que às vezes a pessoa nasce numa família que nunca usou substância nenhuma, nem álcool, nem tabaco, nem nada. E a pessoa se torna um dependente. Eu ficava encucada com isso, né? Até que me veio o conhecimento, que é uma doença. A pessoa nasce com a predisposição, se ela experimentar, é o ponto de partida, é ali. Entendeu? Então não é a culpa porque o pai usava. Às vezes o pai usava, nem exagerava. Mas o pai não tem a doença. Exatamente. É isso que a gente tenta explicar para as famílias, Nízia. Mas é difícil de entender, desde que você ouça mais pessoas falando de outras formas, você vai conseguir compreender que de fato não existe o culpado. Não e nem existe porque, só porque... Mas e os outros filhos, né? A gente tem várias famílias assim. Eu tenho 2 filhos. Uma, nem álcool ela consome.
Agora o outro já Nem socialmente. buscou outras drogas. Exatamente. E quando eles buscam a droga também, gente, é autoafirmação. Por quê? Eles querem ser aceitos naquela tribo, eles têm o problema da timidez. Pode ter certeza, são tímidos. Aí eles precisam de uma substância para se tornar uma pessoa aceita naquele grupo, que é o grupo que mais faz sucesso, né? É o grupo mais alegre, é o grupo que chama mais atenção. Sabe uma coisa, Samuel, que me chamou muita atenção um mês atrás aí? Uma pessoa estava usando uma tornozeleira eletrônica falsa, porque hoje está chamando a atenção das meninas, tá dando ibope. Olha que triste. Que inversão, né? Olha que triste isso. Entendeu? Então por que eles procuram na maioria das vezes? Eles têm que fazer parte de uma tribo. Como eles são tímidos, os que não usam, ele não vai conseguir mudar a timidez dele ali. E os que usam, ele vai conseguir, ele vai ser aceito ali, porque ele vai usar e ele vai ficar igual aos outros. E naquela turma dos PDF, como é que é? Não é PDF não, gente, Os mais estudantes é CDF. Dos caxias lá, né, dos intelectuais, ele não vai fazer, e dos bonzinhos, né, em comportamento. Ele não vai se encaixar em nenhum. Ele não vai se encaixar. E se ele usar a droga, ele vai se encaixar naquele ali. Porque eles vão ficar todos iguais. Eu tenho buscado muito na literatura a respeito do porquê eles têm uma educação. Todo mundo fala, mas eu tratei bem meu filho, eu fiz tudo, eduquei. Eu também fiz, eduquei bem, lutei, paguei escolas boas e tal. Não resolveu. Por quê? Porque, na verdade, ele nasceu com essa predisposição. E, normalmente, a maioria das vezes são pessoas tímidas. Esse foi nas últimas literaturas que eu fiz, fala muito sobre essa timidez que deve ser observada. E aí, outra coisa que eu li também nesses últimos tempos aí, por exemplo, a criança. Ela não é aquela criança, minha filha, ela é toda mais assim, como se diz minha mãe, né? Aos seus 98 anos. Ela é muito dada, né? O povo tem esse hábito, ela é muito dada. É aquela pessoa mais aberta, que tem iniciativa, né? Que conversa mais com as pessoas, faz mais amizades diferentes de comportamento, mas ela mantém as amizades e ela sabe fazer as escolhas dela. Sim. Ela sabe fazer as escolhas. E já o meu filho, tímido, entendeu? Ele é, né? Tímido. E era aquele que aí ele chegava perto do avô, não queria pedir a benção, você empurra e obriga. O psicólogo estava falando que super errado. Uns traumas também. Isso, ali, então né? deixa a criança à vontade, conversa com ela depois sobre essa questão, vai falando com jeitinho, ela própria vai tomar a iniciativa para fazer isso. Então, quando você obriga uma criança a ter um comportamento que não é dela, um comportamento de valores, né? Porque isso aí já é valores. Com certeza a gente cria um trauma nessa criança. E eu, sinceramente, eu fazia mesmo. Tem que tomar bem os avós assim, e que os avós ficavam chateados, sim, né? Sim. Naquela época, hoje não tá nem usando. Mas eu acho que assim, já que falou da questão do Cafilhos, às vezes eu percebo que essa pressão na hora para poder pedir benção, eu acho que é o constrangedor. Vamos na casa dos avós. Tá lembrando? Chega lá, pedir licença, por favor, obrigado, pedir benção. Exatamente. Essa orientação tem que ser antes de sair de casa. Olha, vai pedir a benção, porque senão o vovô vai ficar chateado, a vovó vai ficar triste. Ele vai te abençoar mesmo. E o que é a benção? Igual eu sempre expliquei pro meu neto, o que é a benção? É tanto que ele não sai de casa, vai pra academia, pede benção, ele chega, pede benção, ele vai embora, pede, quando chega do colégio, pede benção também. Porque eu falei pra ele, cada vez que uma pessoa que te ama, te abençoar, você pede bênção e ela pedir a Deus para te abençoar, é proteção na sua vida. É isso aí. Então a criança vai passar a pedir não por uma obrigação, ou porque foi colocada a constrangimento. Exatamente. Né? Ela vai tomar consciência. Exatamente. Então isso tudo leva eles a usarem. Aí o que acontece? Eles começam a ter medo também. Medo, por quê? Porque ele foi corrigido, ele foi criticado e exposto
em público. Né? Mas eu não tinha conhecimento, eu fazia tudo isso. Eu não tinha conhecimento. Vou carregar essa culpa? Não vou. Não vou, porque eu não tinha conhecimento. E hoje ele sabe, né? Hoje ele tem certeza do quanto eu fui e sou importante na vida dele. Que a educação que eu dei para ele não tinha nada a ver com o que ele buscou. Mas esses valores, eles não perdem, Samuel. Isso é importante. Eles podem até não ter praticado ou não demonstrado que aprendeu, mas está lá. Naquele momento que eles estão na ativa, eles esquecem tudo isso. Mas quando eles saem das drogas, tudo é recuperado. Impressionante, né? Tudo é recuperado. Quer dizer, aí eu vejo que realmente eu fiz muitas coisas certas. Fiz algumas erradas, sim, lógico, sem conhecimento, gente. Quem age para o bem, ainda mais quando a gente fala de um filho, ou de um irmão, ou de uma mãe, porque mães também, nós estamos com mães dependentes aí, sabe? E os filhos lutando com essas mães para que elas saiam dessa dependência de drogas, de jogos, né? Hoje jogo tá pior do que a droga, né? Então, infelizmente, na verdade a gente não sabe qual que é pior, né? Só que os jogos estão pegando as crianças muito mais cedo, né? Exatamente. Não está chegando a 12 anos, não. Que a média de a experimentação da droga é os 12 a 14 anos. Só que eles não viciam no primeiro ano. Né? Quando chega 2 anos que eles estão realmente dependentes, é que eles deixam rastro. Então, quando a gente descobre, tem em média 2 anos de uso. Aí eles já estão tão dependentes daquela substância, que eles deixam rastro. É onde nós descobrimos, né, que eles estão fazendo uso de uma droga lícita ou ilícita, porque o álcool para mim é pior deles. E também álcool é proibido para menor de 18 anos. Até porque o organismo está em desenvolvimento ainda. Exatamente. Não é só porque ele não responde por si, exatamente. A bipolaridade, ela normalmente é causada por consumo de álcool, tá? Normalmente a pessoa não nasce com bipolaridade. A esquizofrenia eu sei que tem um despertar muito forte com a da maconha. Da maconha. Tá disparando, a maconha, né? Os surtos, né, psicótico, cocaína. Então, todas são ruins. Todas são ruins. Umas levam as pessoas a serem mais agressivas, outras levam as pessoas a ficarem mais quietinhas, que é a maconha, que eles pregam aí que maconha não faz mal. Ô, gente, só quem convive nesse meio sabe o quanto que a maconha é maléfica. Quais os transtornos, que não é só o transtorno que ela traz, não é só esquizofrenia não, Samuel. Para começar, eles não conseguem estudar, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem nada. Foco, não consegue nada. Nada. Mas trazem outras comorbidades que não só esquizofrenia. Não me lembro agora não, mas tem um cara que eu estudo muito o material dele, os livros, leio, do Ronaldo Laranjeiras, que é um psiquiatra estudioso, né, nessa área. Ele já pontuou várias comorbidades causadas decorrente da maconha. Então nós temos que ficar muito atentos, as crianças, observar as crianças, site que elas estão, né, visitando aí, que sites não são para idade, mas a internet ela não tem limite. Eles criam contas com idade de 18 anos, às vezes tem 12. E quem está lá do outro lado, né, recebendo essas informações, não vai conseguir identificar se ele tem 14, ou se tem 15, ou se tem 18. Isso aí cabe quem? Aos pais. E no Amor Exigente a gente orienta muito sobre isso também, tá, Samuel? Menores, na questão do celular, na questão dos comportamentos. Às vezes a criança muda o comportamento aos 12, né? Que quando eles começam a usar, eles começam a mudança de comportamento. Já tem uma também. fase natural. Né? De comportamento. Com estímulos. Mas o comportamento, a gente tem que observar muito qual é o comportamento. Sim. Como que um adolescente de 13 anos, 14 anos vai falar assim: dorme 8, já tem o hábito de dormir de 8 a 9 horas por noite, né? Aí ele dorme essas 8, 9 horas e ainda acorda cansado, perde o interesse pelos estudos,
perde o interesse por festas familiares, contato com a família. Então foram as coisas que eu observei. Eu não tenho uma foto do meu filho dos 12 até os 28 anos. Não tem. As que eu tinha dele bebê, eu tirei, né? Sim. Tirei para mim fazer meu desligamento emocional. Então eu não tenho foto dele. Agora tem, depois que ele deixou as drogas, tem. De vez em quando aparece uma foto. Ele com a minha mãe, a gente viaja junto, a gente tira uma foto. Vai no estádio, tira foto junto. Mas nesse período, foto de família, não tem, Samuel. E todas as famílias que têm esse problema, pode observar. Não tá com esse registro, né? Não tem esse registro dessa fase da idade deles. Não tem. Impressionante, né? Porque eles afastam, né? O primeiro passo é afastar da sociedade, da família. Ele só tem foco para aquela turma ali, que é a turma do uso, né? Que eles falam a tribo, né? A tribo deles, né? Então, aí fala assim, ai, mas meu filho, eu tenho medo. Muitos falam, medo dele ficar com raiva de mim, ficar com ódio de mim. Gente, não muda você, ajuda ele a sair dessas condições de usuário, que você vai ver que todo aquele amor que ele demonstrou por você e que você por ele, tudo vai ser resgatado. Tudo resgatado. E não deixar o tempo correr. Não deixar. Às vezes a pessoa, meu filho ainda tem. Uma psicóloga falou para mim uma vez, fica tranquila com seu filho, que aos 25 anos ele muda, ele para. Nossa. Aí eu esperei, Samuel, até 25 anos. Foi com 25 anos aí. Só que com 25 anos, ele parou, né? Dentro de um presídio. E eu fui parar no Amor Exigente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você foi amparada. Então temos que procurar profissionais, sempre profissionais especialistas na área, né? Se o problema é comportamento, busca um especialista nessa área. Se é dependência química, busca um especialista nessa área. Procura saber qual o estrago que já fez, porque com 2 anos de uso na adolescência já deixou um estragozinho, não é tão grande quanto chegar aos 25 anos, né? Então nós não podemos procrastinar, porque a droga realmente é uma doença de fins progressiva, sem cura e de fins fatais. Então essa foi a primeira informação que eu recebi do grupo, tá? E essa informação que me ajudou muito. E com isso eu perdi até o medo, né? Quer dizer, não é só meu filho, é uma doença, né? Vou mudar a forma de tratá-lo agora, não vou tratá-lo como um marginal que eu tratava, eu não via o ser humano nele, eu só via o marginal, porque era um marginal, né? A gente gosta muito de taxar o filho do outro como marginal, né? Mas o meu cometeu coisas que ele pode ser taxado assim também. Só que, graças a Deus, cumpriu, pagou, né? E há mais de 5 anos está aí limpo na sociedade, inserido na sociedade novamente. Trabalha, cuida da vida dele, mora sozinho, paga seu aluguel, suas contas, auto se sustenta. É isso que precisa, né? Vou ler aqui a participação de alguns ouvintes, que hoje tiveram várias pessoas participando conosco. A ouvinte até coloca que não gostaria de ser identificada, né? Que falasse minha identidade, fosse divulgada. Bom, obrigado por lembrar, mas é isso mesmo, pessoal. Pode participar. Geralmente no programa da Anísia a gente não lê mesmo nome, nem bairro, nem cidade. E quando é com o Cláudio também a gente evita de fazer a leitura. Mas é bom lembrar a gente para que você consiga participar melhor, né? Ela disse que não tem esse problema de drogas lícitas, né? Nós estamos falando mais do vício sobre drogas lícitas. Mas ela tem vivido um caos com relação a filho que está viciado em jogos virtuais. Eu sinto que estou andando em círculos. Onde eu posso procurar ajuda? Socorro. Muito bem, Carla. Só de você falar que está precisando de ajuda já é um bom sinal. Caminho. Né? Tá vendo que sozinha... Tá no caminho. Não dá conta. Não tá conseguindo surtir efeito, o impacto que você está fazendo, a forma como você está corrigindo, a forma como você está se comportando, não está despertando no seu filho a intenção dele se cuidar. E o jogo virtual vai causando lesão também, né? Não, e nos grupos hoje já tem várias famílias com esse problema e algumas já estão lutando contra isso há mais tempo, e nesses grupos ela vai encontrar o que a pessoa fez, vai descobrir. E como que ela está fazendo, qual efeito está surtindo, quem ela procurou e como, entendeu? O negócio é ter ajuda. Sozinhos nós ficamos em círculo mesmo, sabe por quê? Porque nós temos medo.
Medo, porque eu acabei de falar, né? Que os jogos estão sendo quase são tão maléficos quanto as drogas. Causa ansiedade. Nossa, causa uma depressão. Isso a gente não fala de apostas, né? Não, as apostas é a morte, né? Porque eles estão matando aí também. Gente, não adianta falar assim, não falar desse tema, estão matando. Mas estão matando por causa de jogos de aposta. E outra coisa, crianças e adolescentes em celular, vem aqueles desafios, né, do suicídio, que leva até ao suicídio, né? Adolescentes e crianças se suicidando porque entra naqueles desafios e quer mostrar que pode, né? É terrível. Infelizmente, a internet ela veio para facilitar muita coisa na nossa vida, mas também veio para desorganizar bastante, tá? Muito cuidado. Então, assim, tem que manter um certo equilíbrio, né? Uma outra ouvinte falou que o filho dela é um ótimo fotógrafo, mas desde os 14 anos, no tempo livre, ele faz um jogo na internet, ele faz algum jogo. Aí você fala, se tá desde os 14 não causou prejuízo, pode ser que não se tornou um dependente dos jogos ainda. Mas que é um risco, porque é muito... sempre tempo livre. O que é esses jogos? Esses jogos é fuga, né? Fuga. A hora que ele tiver um problema, ele vai buscar a fuga ali. E normalmente é onde vicia, né? Tem que saber quanto tempo ele está usando do tempo dele para estar nesses jogos. Porque um joguinho, quando você tem um tempinho, uma coisa assim... Eu tenho um celular só para mim ter... Eu tenho um joguinho. Às vezes eu jogo 15, 20 minutos ao dia, no final do dia, quando eu já terminei tudo, para dar uma relaxadinha antes de dormir, antes de eu tomar meu banho e meu chá para mim ir dormir. Então, assim, mas o dia que eu não posso, igual na fazenda, eu nem pego o celular. Você consegue ficar sem? Sem, tranquilo. Isso acontece uma vez ou outra, final de semana, que no outro dia eu posso levantar mais tarde, eu jogo um pouquinho, mas nada de dependência. Eu, graças a Deus, não tenho. Inclusive, até mesmo nas redes sociais, eu tô, assim, bem de leve agora, fazendo o necessário. A gente percebe, né, eu já vi alguns comportamentos de criança, adolescente, que quando o celular acaba a bateria, ele fica totalmente, entra em transtorno ali. Porque cadê o carregador? Mãe, me presta o celular, entra em pânico, me dá o gente, seu, não pai. É transtorno, é pânico mesmo. Pânico. Porque não sabe ver. Nós temos o caso aí de criança que suicidou, pulou do prédio porque a mãe tomou o celular. Hoje até para você tirar a internet e o celular de um adolescente ou de uma criança, você tem que observar ela bem. Não vai chegando e tomando, não. Porque a dependência dele é tamanha que a gente não sabe ainda se eles fazem com o intuito de dar um susto, igual uma mãe falou ontem assim, eu acho que eu vou dar um susto na minha filha, eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque ela tá sofrendo agressão, por causa de celular, tá, gente? Nossa. Por causa de celular. A mãe um adolescente de 16 anos tá agredindo a mãe. Aí ela falou assim, que de vez em quando ela toma, mas aí a menina agride ela, que ela ia fazer uma ocorrência, né? Abrir uma ocorrência. Eu falei com ela, para dar um susto, eu falei, não. Se você quer fazer uma ocorrência, faça de verdade. Porque ela vai ser acompanhada por profissionais, pelo Conselho Tutelar e com a Justiça. Agora, se você fizer, não faça como susto. Faça uma coisa que você vai deixar ali até ela completar 18 anos. Porque essa fase só aspira aos 18 anos. 18 anos para frente, se ela cometer algo desse tipo, aí já é crime. Exatamente. Ela vai ser tratada como um adulto. Porque enquanto ela for tratada como um adolescente, não dá nada para ela. Mas só que ela vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar, ela vai ser acompanhada por profissionais que a Justiça vai indicar, né, que vai detectar o caso dela. E também o juiz vai impor que ela vai lá prestar conta dos atos dela. Entendeu? Mas só tomem decisão quando vocês estiverem prontos para tomar as suas decisões e não voltar atrás. Saber qual vai ser a consequência, né? Saber a consequência, buscar bem, não fazer nada. Gente, quando a gente toma uma medida dessa, a gente volta atrás, pronto, para nós acabou. Acabou, porque aí a outra pessoa cresce, né? Cresce, vê que ela está comendo nas nossas mãos. Nós estamos comendo nas mãos delas, né? Como se diz. Então ele sabe que a gente vai abrir mão de tudo por eles. E isso que normalmente sustenta o medo, né? Percebe aquele medo, aquela agonia da família, da mãe, do pai. Aí eles percebendo isso,
o que acontece? Começa as chantagenzinhas. Tipo aquele assim, se não fizer isso eu vou me matar. Aí a mãe entra em pânico. Ontem mesmo eu falei com uma nessas condições, em pânico. Porque o filho ameaçou se matar se a mãe não fizer as vontades. Quer dizer, a mãe está doente. Aí o que a mãe vai? Ela entra, foi pro grupo, agora ela vai aprender que tem que ser bem devagar. E ela não vai falar não pro filho dela. Ela vai falar não para ela. Porque eles não podem ouvir não. Então ela tem que falar para ela. Entendeu? Não posso, não devo, não quero, não vou. Não é falar pro seu filho, você não vai, você não deve, você não pode. Deixa ele e fala isso para você. Não é cortar as regalias de dentro de casa e diminuindo também com as condições avaliadas. Igual a mãe, né, colocou para mim ontem que está sofrendo agressão física através da filha porque cortou a internet do celular dela. Então, gente, o celular hoje é uma droga viciante também. Lá nas últimas participações aqui, caminhando para encerrar, a ouvinte falando que está gostando muito do programa, graças a Deus ela não tem esse problema, mas ela está gostando das explicações, Deus abençoe, você também ouvinte. Outra ouvinte aqui pedindo a graça de ser mãe, que Deus possa te abençoar. Outra ouvinte falando que o filho usa todas as drogas, a única coisa que eu falei com ele é que eu quero viver para ver ele um homem e que pago funerária por causa dele, mas que eu abençoo ele todos os dias e rezo por ele. Ou seja, tá entregando para Deus mesmo, vamos falar assim, né? Estou esperando a minha vitória em Deus. Então tá fazendo a sua parte nas orações, mas busca ajuda para você não adoecer, viu, caro ouvinte? Porque senão esse desgaste diário de ver a pessoa ainda fazendo uma escolha errada, né? Tá se matando aos poucos, o uso de drogas é se matar, e você vai consequentemente se entristecendo com isso e pode ficar até mal. Para um caso da pessoa vir a óbito, você tem que estar estruturada para aceitar isso aí. Porque senão ele vai e você pode ficar vegetando aqui. Fica no luto eterno. O luto eterno, fica vegetando. Conheço pessoas assim. Se culpando. Porque vem a culpa. Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Será que onde que eu errei? Tá mesmo no texto de hoje, desse princípio, né? Onde que eu errei? Você não errou. Não errou porque você não tinha conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento e a gente não age, aí vou te falar, aí realmente é ser conivente, né? Com os erros, né? Tem gente que parece que cultiva a dor, sabe, Samuel? Cultiva aquela dor e isso faz um mal que a pessoa não tem noção. Vamos fechar aqui com o último testemunho aqui, né, comentário, um ouvinte dizendo que vivia no mundo dos vícios, mas hoje ele já completou aí 4 anos e 2 meses que está livre da bebida alcoólica. Não, que bênção, parabéns, né, aí, com certeza não conseguiu sozinho. Né? Veio despertar, né? Deus, gente. Isso. Quem liberta é Deus, agora nós precisamos fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Com certeza ele participou de alguma coisa para que ele, de algum grupo, pediu alguma ajuda. Sozinha a pessoa não consegue. Porque também não adianta só tampar a garrafa, né? Não. Porque os comportamentos, se você não fizer um acompanhamento dentro de grupo ou com um profissional, você para de usar, mas o comportamento droga continua. Eu tenho um caso desse na minha família. Olha, tem gente perguntando sobre o telefone de contato, até mesmo para encontrar outros grupos. Pode preparar caneta e papel. Nos últimos minutinhos aqui nós já vamos passar o contato da Anísia para vocês fazerem contato pelo WhatsApp. Ela pode auxiliar vocês a encontrarem aí um grupo de reuniões mais próximo, né? Tem outra pessoa falando qual a maior dificuldade encontrada nas reuniões. Então pode fazer esse contato. Dentro do possível, a Anísia vai retornando para vocês. Quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar. Agora eu vou falar o nome de uma única pessoa, porque eu estou autorizado a falar, porque é o dia dela, né? Também tem vários outros aniversariantes, mas eu sei da Fátima Butignoli, que hoje está aniversariando. Então vou mandar aí um abraço especial para ela que está sempre nos ouvindo e participando conosco. Fátima, né? Assim, que Deus te abençoe, Fátima. Feliz aniversário. E você sabe, né, da importância que Deus dá para quando a gente acredita nele, né? E a gente faz a nossa parte. Continue
e que Deus vai te abençoar para muitos anos nos ouvir ainda. Exatamente, participar conosco. Muitas primaveras, como diz o povo, né? Muitas. Então, obrigado pela participação de todos os ouvintes, ok? Se tiver mais algum aniversariante também, sinta-se abraçado, colocado no colo da Gospel aí, para estar recebendo as bênçãos e a proteção da nossa mãezinha. E pode passar o telefone de contato, Nízia. O pessoal, algumas pessoas já estão precisando, né, de obter outras informações que não dá pra gente falar no programa. Sim. E as pessoas podem até conhecer alguém que esteja precisando. Pode gente, indicar. Pode passar meu contato é público mesmo. Eu, né, só vivo para isso hoje. Minha única função hoje em questão de apoio, né, é 31 98459 4808. Pode repetir. 31 98459 4808. Esse é o telefone que você fala comigo. Manda WhatsApp, tá? Porque ligação é muito difícil atender. Isso, aí dentro do possível ela vai retornar a mensagem sim. E vai dando a explicação aí pra vocês com relação a achar um grupo mais próximo, horário, dia da semana. São vários grupos na Grande BH, viu, gente? E muitas vezes a pessoa também pode se qualificar e montar um grupo, né, Samuel? Igual eu fiz, também, né? Igual eu fiz, eu não tinha nenhum ano de amor exigente, eu passei a coordenar um grupo onde eu ajudo centenas de pessoas. Abriu mais uma unidade? Exatamente. No meu bairro não tem, na minha região aqui metropolitana não tem. Vamos fazer o curso, não é difícil, dá para fazer e montar um grupo para ajudar as pessoas da sua comunidade. Muito importante isso. Mandar um beijo pra minha mãe, também tá ouvindo a gente hoje, ela conseguiu participar. Essa aqui é a minha mãezinha. É? Obrigado, mãezinha. Feliz Dia das Mães então para todas as mães. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa, agradecendo aí a Gospel Mira, vocês ouvintes, por estar ligadinho conosco, ao Gustavo pelo suporte técnico aqui. E desejamos a todos aí uma excelente semana. Excelente semana, esse mês, né? Mês das Mães, que Deus derrame bênção sobre todas, né? Que ser mãe é muito bom. Isso aí, maravilha. Obrigado, Nízia, pela presença. Eu que agradeço. A todos, então, uma excelente semana. Saúde e paz. Saúde e paz. A Gospel Mira FM apresentou Programa Família de Caná.